Bom dia, comunidade Paz e Bem. Eu sou Gabriela Consolaro, da Juventude Franciscana, e estou aqui com vocês em mais uma manhã para fazer um convite dessa vez. O convite é que a gente aproveite esse momento para fazer uma experiência mística com Santa Clara de Assis, trilhando esse início de Advento, que na tradição católica a gente celebra, comemora, se prepara para o grande mistério da encarnação, em que Cristo, Deus, todo bem, o sumo bem, escolhe, por amor, se fazer humano. Escolhe se fazer menor para estar perto, ao lado, conosco, nesse mundo, com todas as suas mazelas e pobrezas. O convite, portanto, nessa manhã, é a gente aprofundar um pouquinho da espiritualidade e da mística de Santa Clara de Assis, para preparar também os nossos corações para o Natal. Essa experiência que a sociedade, no seu afã de consumo, nos faz ver como cheia de luzes e brilhos e grandes ornamentações, é, na verdade, a experiência da simplicidade. Um Deus que se fez menor e que se faz menor por nós. E por isso nos convida a amá-lo e amarmos uns aos outros, umas às outras, por causa desse amor, por causa desse grande amor. E nesse momento em que a gente divide essa reflexão e essa meditação juntos, a gente vai usar um pouco de um método contemplativo de Clara de Assis. Clara de Assis, Santa Clara de Assis, que ao ver o modo enamorado de São Francisco para olhar para esse Cristo que é pobre, que é humilde, que é crucificado, se enamora também desse olhar e decide viver essa radicalidade da entrega ainda na juventude. Clara, que vive o ápice da caridade e do cuidado com suas irmãs, aí nos relatos das suas biografias para a beatificação de Santa Clara, contam que ela, ao voltarem as irmãs da missão, de fora, do claustro do convento, nunca deixava de lavar os pés dessas irmãs que voltavam, ter cuidado com as mais doentes, com as enfermas, com as idosas. E nos ensina também a praticar um pouco desse cuidado quando oferece um método de contemplação a partir do espelho. Unir-se a esse Cristo, mais do que enxergá-lo como meta, fazer com que o meu reflexo seja também o de Jesus Cristo. E ela deixa esse método pra gente nas cartas a Inês de Praga. Estima-se que Clara tenha escrito muitas cartas, mas as que ficam para nós, enquanto família franciscana, enquanto devotos, admiradores, amigos, amigas de Santa Clara, são 4 cartas a Santa Inês de Praga, enquanto ela também queria entender essa mística, clariana que se formava, e Clara explicava para ela a forma pela qual era enamorada pelo Cristo. E essa forma era de extrema pobreza, despojamento, gratidão, cuidado. E é isso que a gente vai tentar percorrer um pouco ao seguir 3 etapas da meditação contemplativa clariana, que no espelho considera o olhar, o considerar e o contemplar. A gente parte da reflexão de uma irmã catequista franciscana, a irmã Delir Brunelli, que se apoia muito nos estudos de Clara para dar pistas para a gente também seguir esse método contemplativo. E para isso, eu vou convidar vocês a fazer um exercício de respiração. Essa frase é atribuída a Clara nos últimos momentos de vida, quando ela fala assim: "Obrigada, Senhor, por me teres criado." Resumindo, toda uma mística e uma oração de entrega e gratidão a Deus
pelas simples alegrias, né? Emicida cantou das alegrias da vida adulta. Esses pequenos momentos de júbilo e de intensa encharcamento dessa realidade que nos completa quando sentimos o todo, a criação, a mística do que é cósmico e que nos abraça por ser representação dessa força divina. Clara também tinha esse sentimento extremamente místico ao olhar para Deus e por isso finalizou sua vida dessa forma. E agora a gente vai fazer esse mesmo movimento respirando, assim. Obrigada, Senhor, por me teres criado. E vamos respirar neste compasso. Vamos ver se a gente consegue assim. E vocês vão pensando junto. Obrigada, Senhor, por me teres criado. Obrigada, Senhor, por me teres criado. Obrigada, Senhor, por me teres criado. Quem se sentir à vontade, repete por mais algumas vezes, enquanto a gente caminha nesse nosso método contemplativo de Clara, que no começo do espelho fala sobre olhar a pobreza. E Clara, quando escreve Inês de Praga, fala assim: preste atenção no princípio do espelho. A pobreza daquele que, envolto em panos, foi posto no presépio. Admirável humildade, estupenda pobreza, o Rei dos anjos, o Senhor do céu e da terra, repousa numa manjedoura. No caminho dessa reflexão de Clara, nós também, nesse primeiro espaço do espelho, vamos pensar na pobreza. Te convido, minha irmã e meu irmão, a pensarmos juntas, a pensarmos juntos em toda a pobreza que Jesus escolhe abraçar quando escolhe estar perto de nós no presépio. Tantas mazelas que a gente sente no mundo, e nesse canal Paz e Bem a gente equilibra, né, a espiritualidade com essa reflexão crítica. E Clara faz isso quando fala da pobreza que Jesus abraça para estar conosco. Tantas pessoas hoje privadas de bens, privadas de direitos, humilhadas, que sofrem preconceitos, que são mortas pelo ódio, pela violência, como a gente viu em manifestações recentes de atentados armados que tiram a vida, que ceifam a liberdade, a alegria, todo esse júbilo de agradecer a Deus pela existência, é ceifado por uma onda neoconservadora de ódio, que é alimentada pelo capitalismo, como a gente sabe. Toda essa pobreza humana, Jesus escolhe abraçar quando nasce numa estrebaria, numa manjedoura. Nesse período de preparação para o Natal, mais do que escolher presentes, a gente pensa também em todas essas manifestações místicas do presépio e da vinda de Deus para nós. Esse primeiro passo, então, na via de contemplação clariana, não consiste em penetrar em si mesmo para descobrir a própria miséria, não só, mas sair de si para conseguir encontrar e enxergar a miséria do outro. E são tantas, não é? Que a gente vê hoje, que a gente, se nos colocarmos nessa posição de enxergar a miséria que o outro sente, são tantas que a gente vê. É a fome, é o desprezo, é a alienação, é a ignorância cega. São manifestações sem nenhuma empatia pelos outros, preconceituosas, desrespeitosas. São tantas as pobrezas. E nessa primeira parte do espelho, em que a gente olha essa pobreza, nos encaminhamos para conseguir chegar na segunda parte do espelho, em que consideramos a humildade. Clara diz assim para Inês de Praga: no meio do espelho,
considere a humildade, ou pelo menos a bem-aventurada pobreza, as fadigas sem conta e as penas que Cristo suportou pela redenção do gênero humano. Diante de todas essas pobrezas e misérias que a gente enxerga na primeira parte do espelho, nós consideramos a humildade, que expressa o mais profundo dessa pobreza, o rebaixamento, a humilhação e o desprezo, para entender o amor de um Cristo que se faz pequeno, que se faz homem. Santa Clara de Assis, historicamente, não se inibe, não se limita a falar também da necessidade de uma vida pobre. Foi uma santa, uma mulher, que lutou para que a sua própria congregação não tivesse bens. Foi uma luta até o fim de sua vida, para que a sua própria regra pudesse tratar a pobreza, como ela falava, do privilégio da pobreza. Clara, então, escolhe essa vida de abandono, de despojamento, para que seja a forma mais profunda de encontrar a Deus. Nesse segundo momento do espelho, desse caminho de 3 espaços de contemplação, nós consideramos toda essa humildade como o caminho que aproxima desse Cristo enquanto Salvador. E aí, depois que a gente enxerga a pobreza humana e entende o quanto Clara de Assis lutou para que esse privilégio do despojamento fosse seu, e que também a gente enxergasse as misérias do outro, não só as nossas, não só focadas em nós mesmos, mas também disponíveis para o irmão, para a irmã que sofre. O convite agora é a gente fazer um exercício de pensar num compromisso, para que nós também possamos considerar essa humildade nas nossas vidas. E eu vou agora aqui colocar um mantra para a gente pensar sobre isso. E no começo desse dia, dessa semana, também possamos selar o nosso compromisso. Como vamos considerar a humildade durante essa semana? Eu aqui, nesse ato simbólico, vou acender a minha vela. E se você tiver uma vela aí, também te convido a fazer o mesmo. Se não, a gente vai pensando junto nesse compromisso que depois que nós nos deixamos enxergar a pobreza, se torna um caminho único. Quem verdadeiramente enxerga o outro e a sua miséria e o seu sofrimento, não tem outro caminho a não ser se comprometer com a transformação que o faça não estar mais imerso nessa realidade de sofrimento e de dor. Quem quiser cantar junto. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O convite, então, é a gente pensar nisso, que o Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Para a gente chegar nesse terceiro momento, nessa terceira etapa da meditação, do método contemplativo de Santa Clara de Assis. Olhar a pobreza, considerar a humildade e contemplar a caridade. Ela fala assim para Inês de Praga. E no fim desse mesmo espelho, contemple a caridade inefável com que Cristo quis padecer no lenho da cruz e nela morrer a morte mais vergonhosa. Meditando o mistério da cruz, Clara nos indica que o escândalo da cruz, de um Cristo crucificado,
de um Deus que é o tudo, se escolhe fazer pequeno e morre crucificado, esse escândalo é também o escândalo do amor. O escândalo de um coração apaixonado, que não mede esforços, que depois de enxergar a pobreza, abraçar o irmão, que não vê obstáculos para que a sua vida seja entregue pela transformação de uma sociedade que faz com que pessoas sejam excluídas, sejam mortas, sejam marginalizadas, sofram, sejam mortas, né, assassinadas a tiros por ondas de violência e ódio. Contemplar a caridade é olhar com o coração. Entender esse caminho que é a experiência de Jesus Cristo para nós, para que a gente também possa fazer o exercício na nossa vida da doação sem medidas, de não ver obstáculo para isso, de não entender as nossas limitações como algo que nos impeça de servir ao irmão, à irmã, e principalmente aquele e aquela que sofre. O segmento contemplativo de Jesus Cristo, que claro nos aponta nesse caminho de olhar a pobreza, considerar a humildade, contemplar a caridade, envolve o coração. E o coração expressa a radicalidade da resposta. Esse envolvimento que é total. Essa comunhão plena que faz saborear Deus na justiça. A paz, lá de Isaías, da Bíblia, é fruto da justiça. Como Clara, que a vida inteira lutou pelos seus próprios ideais enquanto mulher, enquanto irmã contemplativa, que escreve a sua própria regra, que ao receber um chamado de transformação e de doação aos pobres e às suas irmãs, não se contenta com os nãos que a estrutura da igreja dá na época, que a estrutura da sociedade dá na época. Larga tudo e segue aquilo que entende que vai construir a paz, que é fruto da justiça. Sem justiça, não há paz. Depois a gente passar por esses 3 eixos de contemplação, que são também eixos de uma opção de vida que se doa aos pobres, que não vê medida no amor, e que consegue olhar para Cristo não como um Deus acima de tudo, mas como um Deus que esteve no meio de nós porque fez essa opção de estar no meio de nós. Façamos também a opção de estar no meio daqueles que abraçam essa pobreza como fruto de um sistema que exclui, que degrada e que mata. Essa foi a opção de Cristo. A opção de Cristo não é hierárquica, não é impositiva, não é do medo, não é da culpa, não é de estar acima. É de estar perto, dentro, da misericórdia, do amor, da compaixão, da empatia, do abraço, do sorriso, da alegria. Essa é a opção de Cristo. Querem hoje, né, a onda neoconservadora que nos assola enquanto sociedade e ainda mais enquanto igreja, quer nos passar a ideia de um Cristo punitivo. Cristo não é punitivo. Cristo é misericordioso, abraça, acolhe, orienta, escuta, cuida. Que esse caminho de Clara nos enxergue a olhar para esse ato escandaloso de amor que é Jesus no meio de nós, em que começamos a nos preparar agora nesse período de advento. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E para finalizar, eu quero contar para vocês que Santa Clara de Assis, um dos milagres dela, foi a multiplicação dos pães. Porque, como viviam o privilégio da pobreza, como ela chamava, esse privilégio é de uma conceituação muito mística, né? Muito profunda. Porque a vida, o dia a dia, a rotina era de fato de privação, de limitação. E, em determinado momento, quando as irmãs, né, no convento no mosteiro de São Damião, foram preparar o alimento, viram que só tinha um pão. E todos os dias vinham pobres, né, no mosteiro das Clarissas, para que pudessem também fazer a alimentação, a refeição com elas. E nesse dia tinha um pão
para 4 pobres que estavam na porta do convento e 50 irmãs. E a reflexão que eu quero partilhar com vocês no final desse momento é que, na existência desse único pão, Clara pede para a irmã responsável partir ele ao meio, dar metade aos 4 pobres e a outra metade às 50 irmãs dentro do convento. E foi aí que acontece o milagre da multiplicação. E a reflexão que a gente traz no final vem desse livro aqui, No Rastro de Jesus Pobre, que inclusive eu ganhei do meu irmão Frei Lohane. E vou compartilhar com vocês essa reflexão para a gente finalizar esse momento e levar para o nosso dia, para a nossa semana. As irmãs dispõem apenas de um único pão. E desse pão, Clara manda que metade seja dada aos irmãos que mendigaram e moram junto ao seu mosteiro. As irmãs são 50 e os irmãos não mais de 4. O que é que nós faríamos num caso destes? Creio que enveredaríamos pela lógica de um cálculo racional, como fez a humilde despenseira, a irmã Cecília, e diríamos aos irmãos que dessa vez teriam de arranjar pão para eles. Tal seria a lógica humana, mas o milagre de Clara consiste exatamente em seguir não a lógica humana, mas a lógica divina. Sendo o pão um dom de Deus, não se pode apropriar dele, não o guarda todo para si, mas reparte-o, restitui-o, confiando no prodigalizador, naquele que na criação deixou como marca característica a superabundância. Confiemos então, minhas queridas, meus queridos, na superabundância de Deus, para que ninguém mais precise passar fome. E para que a gente entenda que dando o que nós temos para aqueles que mais sofrem, quando a gente consegue olhar a pobreza, considerar a humildade, contemplar a caridade, a superabundância de Deus nos restitui, retribui e milagrosamente multiplica tudo aquilo que conosco fica. É isso que eu desejo, em sintonia também com a campanha da Fraternidade de 2023, Fraternidade e Fome. É isso que eu desejo para nós, nesses novos ares que nos envolvem e abraçam em 2023. E também é o que eu desejo para você, nesse dia e nessa semana, a contemplação mística de Cristo, que entende que o amor de Deus é misericordioso, cuidadoso e nos acompanha a cada passo. Um abraço fraterno, fiquem com Deus e na companhia de Santa Clara de Assis. Paz e bem!